das coisas mais importantes na vida de uma pessoa são os valores que ela segue, né? E os valores que cada um de nós seguimos, ele vai nos dizer o que nós vamos viver aqui nessa terra, o que nós vamos desfrutar aqui nessa terra. Isso é muito importante, porque os valores certos, eles nos abençoam e fazem com que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Os valores errados, eles fazem com que nós possamos pagar altos preços e deixarmos de viver as coisas maravilhosas do Senhor. Então, para isso, na direção do nosso bispo, que Deus iluminou para que ele pudesse nos direcionar, nós criamos 5 valores importantes para que nós possamos seguir, sabe? Isso com relação à Igreja da Conquista, né? Como relação a discípulos. E é muito importante que nós, como igreja, todos, possamos viver esses valores e, a partir disso, vivermos o sobrenatural de Jesus, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com são 5 valores. Então, vamos para o primeiro valor, que é seguir a Jesus. Eu queria que vocês... Vou abrir aqui rapidinho, se você puder, abre aí também, né? Tá 1 João, capítulo 2, versículo 6. Eu vou ler aqui rapidinho. Está escrito assim, ó. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amém? Qual é o nosso padrão para sermos discípulos? Aquele que nós devemos seguir, que é Jesus, né? Seguir a Jesus significa o seguinte: o que ele fez, nós fazemos. É meio complicado, meio difícil de ser exatamente igual, mas essa é a nossa ambição, né? É parecermos o máximo com Jesus. Se Jesus perdoava, nós perdoamos. Se Jesus se preocupava com as pessoas, nós nos preocupamos. A forma como Jesus agia aqui nessa terra, nós agimos também. Esse é o nosso padrão. É o que a Bíblia nos ensina a viver, sabe? Se de um lado tem Jesus, de outro lado tem até uma pessoa que queira que você viva coisas diferentes, nós vemos qual é o nosso padrão? Sempre Jesus. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Para quê? Para que a cada detalhe cada decisão que nós vamos tomar, cada posicionamento, nós devemos pensar como Jesus agiria nessa situação. Como Jesus se posicionaria perante essa situação. E a partir disso, nós vamos realmente viver coisas sobrenaturais. Amém? Então, o primeiro valor é seguir a Jesus. Isso é essencial. Esse é o nosso padrão. Ah, mas perdoar é tão difícil, eu não consigo. A tua missão é para ser mais parecido com Jesus possível. Se ele perdoou e ele era perfeito, né? Então, nós que somos imperfeitos, nós devemos perdoar. Se você não fizer isso, você vai acumulando uma bagagem desnecessária na sua vida. Você vai acumulando coisas que são desnecessárias na sua vida. Então, esse é o primeiro valor. O segundo valor é conectar-se com pessoas, tá? E vamos ler o que está escrito em Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2, está escrito assim. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gente, o mundo nos ensina a nos afastarmos das pessoas, a vivermos sozinhos. O mundo nos ensina que quanto mais nós nos isolarmos, mais nós vamos ser felizes. Nós não seremos julgados e blá blá blá, né? Mas o que a palavra nos ensina? Ela ensina o seguinte: quais são os principais mandamentos? Amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a si mesmo, né? Então, é muito importante que nós tenhamos o foco em estar do lado de pessoas, nos conectarmos com pessoas. Isso vai fazer com que nós possamos amadurecer, crescer, evoluir, ajudar outras pessoas. A palavra ensina uns pelos outros. Ah, mas as pessoas são difíceis. Sim, possivelmente você também é difícil, eu também sou difícil, nós somos difíceis, né? Mas uma vida de solidão, ela é a pior coisa que pode existir, sabe? Então, é muito importante que nós estejamos conectados. Evangelho é vida na vida. Por exemplo, se você vai só os domingos à igreja, é muito legal, é bênção, você vai ser abençoado. Não estou falando sobre salvação, né? Você vai ser salvo, com certeza, se você aceitou a Cristo como seu Salvador. Mas a tua experiência, ela vai estar muito travada. Você não vai viver o verdadeiro Evangelho. Você vai viver ali uma partezinha pequenininha.
é muito importante que você descubra tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então, conectar-se com pessoas faz com que você possa desfrutar de um evangelho pleno, sabe? Desfrutar do que Deus prometeu na palavra. As promessas que estão aqui na palavra, todas elas que não são feitas para o céu, elas são para ser realizadas aqui na terra. Então, se você não está desfrutando, é porque muitas vezes você está deixando de seguir alguns direcionamentos. E um direcionamento é: conecte-se com pessoas, viva no meio de pessoas. Por isso, por exemplo, nós temos as nossas células, para que pessoas possam se conectar com pessoas. Por isso que nós temos os nossos GDs, para que pessoas estejam conectadas com pessoas. Isso é muito importante, né? Terceira coisa, terceiro valor, investir tempo com Deus, tá? Vamos ler o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6,6. Está escrito assim, olha como é que é importante, né? Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Vamos lá. Terceiro valor é investir tempo com Deus. Gente, nós estamos num mundo de muita correria, né? O tempo é uma das maiores dificuldades que nós temos ultimamente. E uma das coisas que a igreja tem muito deixado é de dar tempo àquele que precisa do tempo, aquele que merece o nosso tempo, que é o nosso Deus. Então, é muito importante que nós possamos investir tempo com Ele, dar tempo a Ele, sabe? Você só vai reconhecer a voz de Deus se você estiver conectado com Ele. Você só vai entender para onde Deus vai te direcionar se você tiver tempo com Ele. E o tempo com Deus, ele é maravilhoso, porque há momento de você falar e há momento de você se calar para você escutar a voz dele, sabe? Então, investir tempo com Ele é quando Ele vai te moldando, Ele vai mudando o que precisa ser mudado na sua vida. É quando, por exemplo, Ele vai te dando os caminhos. Eu não sei o que Deus quer fazer na minha vida. Invista tempo com Ele. Dê tempo para que Deus possa falar com você. Às vezes você talvez já tenha recebido a salvação, você já conhece o Evangelho, mas a tua vida está toda de cabeça para baixo. A primeira coisa que você precisa fazer é você estar conectado com aquele que pode mudar toda a sua vida. Para isso você tem que dar tempo. Tempo é muito importante. Tempo para Ele, para que Ele possa te moldar, te transformar e fazer você viver o sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Quarto valor. Tá segurando aí, né? Primeiro, seguir Jesus. Segundo, conectar-se com pessoas. Terceiro, investir tempo com Deus. Quarto valor é servir em comunidade. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos lá para o finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 4, 10. Está escrito assim, vamos lá. Aqui. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus te deu um dom. Deus te deu diversos talentos. E esses talentos, eles foram feitos para que eles possam ser retornados para Deus. E é muito importante nós servirmos as pessoas. E engraçado que a igreja ela sempre falou o seguinte, né? Tem que servir a Deus. Sim, servir a Deus. Mas também aos outros, também às pessoas. As pessoas, quando nós servimos as pessoas, nós estamos agradando o nosso Deus, sabe? Então, por exemplo, quando nós chegamos lá na igreja e vemos muitas pessoas que estão lá apenas participando do culto. Talvez você esteja participando do culto. Mas para que você participe do culto, existem pessoas que estão te servindo. Pessoas que muitas vezes estão abdicando do próprio culto. E muitas vezes fora dos cultos também, né? Então, dá tempo. Você dá tempo para servir a Deus, servir a pessoas, sabe? E isso muda muito aqui o nosso coração, muda a forma como nós enxergamos o Evangelho. O Evangelho para de ser o eu-Evangelho, para ser literalmente o Evangelho de Cristo, sabe? Então, para de ser só sobre nós. Não é só sobre nós, é sobre o nosso Pai, é sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e sobre o próximo, sabe? E através disso, nós também somos muito abençoados, né? A palavra ensina que buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então nós buscamos servir a Ele, nós buscamos honrar Ele, e através disso
nós também seremos abençoados e viveremos o sobrenatural. Amém? Quinto valor, viver generosamente. Lucas capítulo 6, versículo 38. Vamos ver aqui o que é viver generosamente. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vamos lá. 6:38 está escrito assim: deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Vamos lá. Olha que coisa doida, tá? O evangelho, ele é muito diferente. Ele não é conforme os padrões desse mundo. Os padrões desse mundo dizem que você tem que pegar e trazer tudo para você. Quanto mais você conseguir pegar, mais você tem. No evangelho é diferente. Se você der, você vai receber. Então, para Deus, quando você entrega, é que você também recebe. E isso não é falando, por exemplo, especificamente sobre o dinheiro, mas também sobre o dinheiro. Mas, por exemplo, o perdão. A palavra ensina que quando você libera perdão, quando você dá o seu perdão, que você também recebe. Você está entendendo? Por exemplo, na parte do dinheiro. Hoje, o Deus de muitas pessoas é o dinheiro. Então, as pessoas confiam no dinheiro. Elas deixam de confiar em Deus para confiar no dinheiro. Então, quando você entrega, por exemplo, o seu dízimo, as suas ofertas, você está dizendo o seguinte: o meu Deus não é o dinheiro. O meu Deus é o meu Senhor. Sabe? Eu confio que Deus vai abrir portas. Eu confio que Deus vai fazer o sobrenatural. Eu confio no meu Pai. Você está entendendo a diferença? A partir disso, quando nós damos amor, nós recebemos amor, sabe? Então, no Evangelho, primeiro nós damos para depois recebermos. Tudo é assim. Então, viver generosamente. Quando nós vivemos generosamente, nós somos abençoados e vivemos o sobrenatural de Deus. Amém? Então, vamos lá, rapidinho. Primeiro, 5 valores. Seguir a Jesus. Segundo, conectar-se a pessoas. Investir tempo com Deus. Servir em comunidade e viver generosamente, sabe? Esses são valores básicos que, quando nós vivemos, nós vamos destravando coisas espirituais e, a partir disso, nós recebemos a prosperidade dos céus, recebemos as bênçãos dos céus e vivemos uma vida extraordinária e sobrenatural. Amém? Vamos para cima? Feche seus olhos, deixa eu abençoar a sua vida. Pai, eu peço que o Senhor possa derramar do teu amor sobre a vida desse filho, dessa filha que está participando agora, que o Senhor possa nos fazer a cada dia sermos parecidos com Cristo. Esse é o nosso modelo. Nós queremos seguir a Jesus, Pai. Nós queremos estar conectados com pessoas. Nos ajude a estarmos conectados com outras vidas. O Evangelho é vida na vida, Pai. Nos ajude a sermos vulneráveis a outras pessoas e também para que possamos compartilhar da nossa vida e também abençoar a vida de outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Faz com que o nosso coração possa querer ter mais tempo contigo, que nós possamos investir tempo em Ti, Pai, porque o Senhor é aquele que pode nos trazer todas as respostas para a nossa vida. Nos ajuda também, Senhor, a servir em comunidade, para que possamos Te honrar, para que o Teu nome seja engrandecido através das nossas atitudes, dos nossos gestos, e nos ajuda a ser generosos, Pai, que o nosso coração esteja generoso e não tentando travar tudo para nós mesmos. Nos ajude a avançarmos a cada dia, que possamos viver os Teus sonhos, que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Nós Te agradecemos por tudo e Te damos toda a honra, glória e louvor em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Beijo no seu coração.